Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Empreconte Insider e hoje eu trouxe mais um membro da comunidade para contar sobre sua história, como surgiu na contabilidade e como é que ela está transformando a vida dos empresários, dos seus clientes, evidentemente. Beleza? Então, hoje convido aqui com vocês Ilma Santos, ela é contadora e proprietária da H Santos Contabilidade. Ilma, seja bem-vinda. Muito prazer. Tá bom? A gente vai conversar aqui nesses próximos minutos, falar da sua trajetória, falar um pouco da H Santos Contabilidade e como você tem transformado a vida dos empreendedores, tá bom? Tudo Então, bem. pode ficar à vontade, pode falar um pouco sobre você, um pouquinho ali da sua trajetória e como foi que você iniciou na contabilidade, tá? Fica à vontade. Bom, eu já fiz o vestibular na época para esse curso de Ciências Contábeis porque eu sempre me identifiquei. Eu amo contabilidade. Então, quando eu fiz o vestibular, passei, cursei, né, Ciências Contábeis, e desde o início a minha trajetória já foi em escritório de contabilidade, porque eu já tinha esse objetivo. Após formada, eu tenho a minha empresa de contabilidade. Então, assim, nunca foi segunda opção para você contabilidade. Como outras pessoas geralmente que falam que não, você sempre fez já fui contabilidade. decidida. Mas de onde foi que veio essa vontade por contabilidade? Porque você tinha referência, você conhecia alguém? Eu acredito que foi um dom, um talento, porque assim, embora eu não sabia expressar desde a adolescência, mas até na escola mesmo, com as colegas era calculadora, papel, caneta. A gente já tinha isso na hora do intervalo mesmo, eu me reunia com as minhas colegas, que inclusive alguma delas eu encontrei depois e formaram em ciências contábeis. Legal. Eram contadoras. Então eu acredito que desde aí. Então aí eu fui me aprofundando, fiz alguns cursos profissionalizantes e que tinha sempre alguma matéria, alguma coisa voltada para contabilidade. E quando eu fiz o vestibular, já foi decidida. Aí eu cursei e ao longo do tempo eu fui me apaixonando mais ainda pelo curso e vi realmente que era aquilo que eu queria. Você cursou onde, Ilma? Eu cursei, inicialmente eu iniciei numa faculdade privada, aí na Lauro de Freitas, depois eu fui para uma faculdade pública lá em Camaçari. Legal. Isso, e lá eu me formei pela UNEB, depois fiz especialização na Cairu, algumas disciplinas de mestrado lá na UFBA, Sim. Isso, em contabilidade. E aí eu tô seguindo, me profissionalizando cada vez mais, me capacitando, melhor dizendo. Em nenhum momento você pensou assim, desistir da contabilidade Não, ou achar não. que não era o que você queria? Não. No momento. Não, desde o início eu já tinha essa certeza. E foi fácil entrar no mercado de trabalho? Olha, como eu já, desde o início, desde o primeiro semestre, né, eu já consegui o estágio em uma empresa, no escritório de contabilidade, e aí eu fui nessa vivência, né, pegando toda essa experiência, passei por todos os setores nos escritórios de contabilidade e depois eu abri o meu. Entendi. Depois eu abri o meu. O último escritório de contabilidade que eu trabalhei foi em Camaçari. No mesmo ano que eu fui demitida, eu abri o escritório de contabilidade, que fez 10 anos agora, no dia 30 de maio desse ano. Bacana. Quando você estava ali ainda trabalhando CLT ou estagiando, você via alguma área que você tinha mais interesse? Como é que foi essa escolha pela área? Que de repente, quando a gente entra para trabalhar na contabilidade, na minha época, pelo menos, estudante, o pessoal gostava muito da área fiscal. Falava que era a área que era melhor. Eu não vejo nenhuma área como melhor. Todas têm suas vantagens e também têm seus desafios. Mas você vê alguma dificuldade de trabalhar em uma área dessa? Tipo, ou a vontade entre uma área e outra, você sentia essa vontade? Ou tipo assim, sei lá, fiscal é melhor, contábil é melhor? Olha, eu passei por todas, mas eu gosto da área de contabilidade em si. Porque tudo deságua na contabilidade, termina na contabilidade. Então é lá que você vai ver os resultados da empresa, né? Após o fechamento de balanço, os relatórios financeiros. E ali que é o mais... Eu enxergo assim, eu vejo ali a contabilidade, esse setor... Não que os outros não sejam mais importantes, claro, né? Todos são importantes. Sim. Mas ali é o decisivo. Verdade. Concordo É o decisivo. com você. Concordo. Né? É um setor que, no meu ponto de vista, o setor que mais pode ajudar o empresário é o setor contábil, porque ele está totalmente vinculado à gestão. Sim. Claro que fiscal é uma dor, a parte de impostos, pagar impostos é uma dor de todo empresário, mas, inclusive, a gente vê pouco hoje no mercado contadores falando da parte contábil como ferramenta para melhorar o empreendedor. Fala-se mais
da parte de impostos. Talvez por conta do Brasil ser um país muito com a carga tributária muito elevada e com a complexidade da legislação. Mas a parte contábil também tem esse mesmo encanto. Para mim é dali que a gente deságua todas as informações, né? Dali que a gente consegue tirar insights e ajudar o empreendedor. Vamos falar um pouco agora sobre essa sua fase aí que você saiu do emprego e foi para empreender, tá? Você já estava trabalhando com esse intuito? Ou você depois que você entrou no mercado de trabalho, você meio que sossegou e não pensou em empreender? Como foi? Não, eu já saí nesse intuito. Embora não saia assim com uma carteira de clientes, né? Quando eu saí do trabalho grande, até porque eu estava trabalhando, né? Então, assim, eu não achava justo no meu horário de trabalho estar atendendo clientes por fora. Sim. Né? Então, não foi dessa forma. Mas eu já tinha alguns clientes que eu dava atenção no final de semana. E quando eu saí do trabalho, eu já tinha esses clientes, fechei o contrato e aí fui caminhando. Desde o início, separando as contas, claro, conta da empresa, minha conta pessoa física, contratei o domínio para a empresa, saí dividindo por departamento, os e-mails, fui organizando tudo. Legal. Apesar de que no início era só eu. Engraçado. Aí o que acontece? Isso, aí eu tinha e-mail do setor pessoal, e-mail do setor fiscal, e-mail do setor contábil, e era eu que respondia todos no início, e depois as coisas foram melhorando, ajustando, e aí eu fui criando a equipe. Isso é interessante, porque tem muita gente que começa, que poderia fazer da forma que você fez e não faz. Eu fiz dessa forma. Vai uma dica aí para quem está começando, para fazer dessa forma. Dá até um ar mais de organização. Sim. Né? Aí eu abri a conta bancária no nome da empresa, os e-mails, o site, eu tive um site na época, separei o telefone, diferente do telefone pessoal, vim fazendo toda essa organização. E era eu no início para tudo, né? Aí depois que eu fui chegando pessoas para poder trabalhar. Bacana, tá vendo, pessoal? A organização de Ilma, ela veio antes de existir, de fato, uma estrutura. Então, muita gente está assistindo aí e está começando, talvez fique se perguntando, essa dica é de ouro. E a pessoa que recebe isso, Ilma, recebe com muita, tipo assim, a percepção é muito boa, porque ela vê uma organização. Eu fiz algo parecido, mas só para cobrança, né? Porque eu não queria misturar a cobrança do escritório com a minha atuação, já que só era eu. Então, criei um funcionário ali que não existia, botei um nome falso. Sim. Né? Então, criei isso para dizer que eu não estava cobrando. Então, eu criei um funcionário e não, fulano vai te mandar um e-mail aí. Mas não era. Era eu mesmo mandando, né? Você já fez melhor. Você vai criar toda a estrutura e o cliente que recebia aquela informação percebia, né, que, poxa, esse aqui tem departamento, tem... Sim. Excelente dica. Beleza, eu gosto muito de contar os desafios, Ilma. A gente sabe que é bom empreender na área de contabilidade, mas como todo negócio tem desafios, e esse podcast ele não pode também contar só coisas boas, né? Contar a verdade. Eu gosto muito disso, o Impreconte também fala muito disso, de verdade, palco da verdade a gente chama, e contar um pouco assim da dificuldade também. Essa decisão de deixar de trabalhar CLT para empreender, quais foram as dificuldades que você teve? A dificuldade, a inadimplência. A inadimplência. Essa foi a que mais me marcou, assim, a inadimplência. E depois a questão da dificuldade, porque como era eu que estava fazendo, né, tudo, às vezes sobrecarregava um pouco, mas aí depois eu fui me organizando mais. Enfim. Aí eu tinha contratei sistema de contabilidade desde o início. Desde o início. Enfim, e fui tocando. Você acha que o seu diferencial naquela época foi o quê? Tipo assim, o que é que te fez chegar até aqui hoje? Que muitas pessoas tentaram, de lá para cá também. Sim. Mas o que é que você estava fazendo que hoje você percebe que foi um diferencial? Tipo, olha, se eu não tivesse feito isso lá no passado, hoje eu não teria chegado onde eu cheguei. Olha, eu nunca desisti, na realidade. Foram muitos desafios, eu nunca desisti. Inclusive até na pandemia, né? E sempre eu procuro inovar. Eu sou muito inquieta em relação a isso. Fico procurando ver o que eu posso melhorar, atendimento ao cliente, a qualidade no serviço. Bacana. Sempre. E tem assim a questão, eu tenho muitos amigos, né, que ninguém é bom sozinho, né? Ninguém é bom sozinho. Então assim, eu tenho outros amigos que têm empresas de contabilidade, a gente conversa, a gente junta e tem ideias, e isso é muito bom.
E o maior desafio mesmo foi a inadimplência, até porque eu até acredito que foi a questão de postura, entendeu? Depois que eu mudei a postura em relação a isso, porque eu era muito de acreditar. Sim. Acreditava demais em cliente e acabava tendo prejuízo em muitas coisas. Aí depois que eu adotei uma outra postura, as coisas começaram a melhorar. E aí no decorrer do tempo também eu fui vendo quais os clientes que faziam sentido eu permanecer prestando serviço, e aí fui limpando, fui alterando a carteira aos poucos. Hoje em dia eu posso dizer que eu estou melhor. Entendi. Estou muito bem. Aquela fase de você ainda não entender o mercado. Isso. E vai pegando ali todo tipo de cliente. A gente não está no momento de escolha. Isso, a verdade é que a gente, nesse momento empreendendo, está passando por um momento de dificuldade e vai acertando algumas coisas. Deixa de cobrar o cliente por conta de... Porque se cobrar e o cliente não pagar, você vai ter um desgaste com o cliente. Então, né? Tenta, poxa, mas se eu perder esse valor aqui que eu recebo todo mês, vai fazer falta. E nessa de não cobrar para não criar um desgaste, você vai aturando ali certos comportamentos e trazendo uma cultura negativa para o seu cliente. Ele fica mal acostumado a não te pagar. Eu conheci uma pessoa, por exemplo, que ele disse que estava 2 anos sem a empresa pagar 1 centavo a ele, um cliente. E não era um cliente qualquer, era um cliente que pagava ele, deveria pagar ele em torno de R$12 mil por mês. Mas que estava 2 anos sem pagar 1 centavo, cara. Agora me diga, 2 anos, tipo, R$24 mil em aberto. Como é que essa pessoa estava se mantendo? E esse empresário, ele se via no direito de cobrar dele como se tivesse tudo ok. Então vinha com cobrança, às vezes, com ignorância, com grosseria. Tipo assim, por que você não fez isso? Imagina que situação. E na mentoria que ele fez comigo, mentoria individual, a gente deu um basta nisso. Eu acredito que foi a melhor coisa que eu fiz por ele, foi encorajar ele a cortar esse serviço. No primeiro dia de encontro da mentoria, eu falei, você vai mandar esse e-mail para ele, você não vai pedir reajuste, você não vai cobrar, você vai dizer para ele que está agora mesmo abrindo mão desse honorário e que ele vai pagar tudo a você. Ele fez isso e sentiu um alívio. Então assim, por conta dessa falta essa postura que a gente não tem e assim, não é fácil, né? Quem está começando sabe que não é fácil. E aí uma foi desenvolvendo, foi empreendendo, aprendeu que os clientes não eram todos que poderiam ser seu cliente, né, Ilma? Verdade. E hoje lá, na H Santos Contabilidade, qual o perfil de cliente você prefere atender? Lucro real. Lucro real? Lucro presumido. Lucro presumido, por quê? Verdade. Olha, eu entendo que o perfil do cliente, em termos de organização, se torna bem melhor. Sim. Torna bem melhor. E também os honorários. Não, né? Eu tenho que falar a verdade também, né? Os honorários são melhores, né? Mas eu gosto de atender lucro presumido e lucro real. Então você prefere, até por conta do honorário, tickets maiores. Isso. E a complexidade vai te trazer essa recompensa do honorário. E outra coisa, prestando serviço para esses 2 regimes, eu me sinto contadora. Porque eu tenho que fechar balanço. E geralmente as empresas do Simples Nacional, a gente tem essa dificuldade, né? Tem essa dificuldade. Então assim, com o lucro real presumido, lucro real principalmente, eu me sinto realmente contadora, porque eu gosto de fechar a balança, eu gosto de analisar, enfim, fica bem melhor. Isso é legal, até bom ouvir isso de uma contadora. Ilma, você já teve situação de você admitir no seu escritório uma empresa que deveria ser lucro real e não era? E quando chegou lá para você nova, você dizer, opa, essa empresa não pode ser do Simples Nacional, por exemplo, e migrar para o lucro real? Sim, sim. E aí, conta aí como foi isso aí. Olha, engraçado que essa empresa, ela já tinha me procurado uns 3 anos, tá? Aí eu fiz um trabalho com eles, mas mesmo assim o dono, ele é bem conservador, né? E aí eu fiz reunião e tal, ele não decidiu nessa época. Aí quando foi um período depois, ele já voltou, já decidido a mudar. E ele chegou para lá e ele não era do lucro real. Aí eu fiz toda uma análise, todo um estudo, né, um planejamento, e aí o melhor era ele estar no lucro real. E ele está desde o ano passado conosco no lucro real. E eu me lembro que em dezembro do ano passado ele mandou uma mensagem enorme para mim agradecendo, que foi a melhor coisa que ele fez. Que bom. Né? Foi a melhor coisa que ele fez. E de lá para cá ele teve fôlego de caixa, né? Fluxo de caixa.
Inclusive, ele comprou 7 máquinas. Depois disso que a gente mudou e o regime tributário, e ele teve essa economia, né? Ele agradeceu muito e eu fiquei muito feliz com isso, porque a gente vê a realização do cliente e a nossa realização também, né? O cliente estando feliz, o contador vai ficar feliz também, isso é muito bom. Com certeza. Olha que bacana, tá vendo, pessoal? Porque assim, de modo geral, o mercado contábil, ele meio que rejeita o lucro real, rejeita o lucro presumido. Há uma tendência no mercado de contabilidade preferir o Simples Nacional. Só que quando um cliente entra na nossa carteira, o correto é a gente fazer análise, né? Muita gente não faz. Isso. E faz a opção pelo Simples Nacional, Ilma, sem nenhum tipo de análise. Isso. E ouvir de você que você prefere o lucro real e presumido, eu fico muito feliz, porque você vai na contramão da maioria. Eu conheço escritórios com mais de 100 clientes que não tem um cliente do lucro real. E eu até provoquei o contador, falei, cara, eu duvido na sua carteira não ter uma empresa que deveria estar no lucro real. Né? Então, você já vai de contramão, você já coloca o cliente naquilo que deve ser. Você não escolhe pelo regime tributário, você coloca no melhor regime tributário. É verdade. Se o melhor for Simples Nacional, você vai colocar no Simples Nacional, sim, concorda? Sim. Agora, se o melhor for lucro real, você não vai deixar de fora por conta da complexidade. Sempre quando chega assim no final do ano, eu faço um levantamento lá no escritório para ver se realmente esses clientes vão valer a pena permanecer no Simples Nacional no ano seguinte ou não. Porque tem que trazer essa economia para o cliente, né? E a gente sempre faz esse tipo de serviço. Muito legal. Quando um cliente, você orienta a mudança para o lucro real, geralmente eles têm um pouco de receio, tipo assim, de fiscalização, aquele mito que colocaram na cabeça do empreendedor, né? Que lucro real é mais fiscalizado. E os seus clientes também passam por isso, falando, Ilma, mas é muito fiscalizado e tal. Sim. E eu também oriento que a empresa precisa estar bem organizada, bem estruturada para isso, né? Mas, de qualquer forma, eu acabo explicando para eles porque se o cliente está andando de forma correta, não tem o que temer. Exatamente. Não tem o que temer. E aí dá tudo certo. Bacana. E hoje, assim, o que é que você vê assim, de futuro para H Santos Contabilidade? Como é que você enxerga aí no mercado? Claro, você não vai dar todas as dicas para os concorrentes também não aprender tudo com você, mas o que você pode falar, né, de verdade, o que é que você vê para o mercado, o que é que Ilma amadureceu como empreendedora e hoje, né, como é que você está atuando? Olha, eu tenho muitos planos para breve, né? Inclusive, essa semana eu estava até pensando em expandir, de qualquer forma, até o espaço físico, né? Até o espaço físico, oferecer mais produtos, né, para os clientes, enfim. Não vou contar muito não, que é segredo. Pode contar segredo não, porque esse segredo não dá para aprender fácil não. Quiser aprender, vai ter que entrar na comunidade, né? Porque senão, verdade. Senão é muito fácil assistir um podcast e aprender tudo. Ilma, o mercado contábil, como é que você enxerga hoje, se um profissional de contabilidade perguntasse, um adolescente, alguém que está começando, perguntar se valeria a pena ou não empreender na contabilidade, o que é que você diria? Vale a pena. Vale a pena. E tem que estar estudando sempre, né? Tem que estar estudando essa parte sempre. Não é a parte fácil, né? Não é a parte fácil, Mas é muito bom, é gratificante. Eu aconselho. Inclusive, minha filha faz ciências contábeis, né? Eu perguntei já pensando mesmo, né, que ela escutando isso aqui. Isso, mas ela faz ciências contábeis. Você teve uma forçadinha aí, a mãe que forçou, ou foi... Ela acabou decidindo. Conta a verdade. Não, um exemplo, né? Teve uma chantagem emocional. Viu o exemplo, né? É verdade. E aí fez a opção também por contábeis. Tá. E aí como é que ela tá? Tá feliz? Ela tá gostando do curso? Tá se identificando ainda. Tá se decidindo que área é que vai ficar. Mas você acha que ela pensaria em fazer outra coisa que não fosse contabilidade? Eu acredito que sim, viu? Ela tem um outro curso lá, que ela conversa às vezes, mas, de qualquer forma, a contabilidade está falando mais alto. Está falando mais alto, né? Eu tenho 2 filhas, ainda estão bem pequenininhas, ainda são 10 e 5 anos, né? Mas eu estou ali plantando também para que fique na contabilidade. Aí, pai, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser? Eu falei, pode, filho. Agora, se você não for para contabilidade, eu simplesmente vou pegar a empresa e vou vender. Que eu não vou bater as botas e vou deixar a empresa aí. Eu também penso Ou então, ou assume logo, enquanto a gente pode fazer uma sucessão mais tranquila, né? Sim, sim. Ou então, vou ter que dar um jeito de vender. Porque eu não vou deixar, a gente não pode ver um patrimônio
sendo perdido por má sucessão, né? O mais legal da contabilidade, Ilma, que eu acho, é essa questão da recorrência. Sim. São poucos os negócios que dão a tranquilidade de a gente fazer uma venda e passar anos com o mesmo cliente. A gente não vende nada comoditizado. Não é igual esse microfone que é vendido uma vez e nunca mais alguém vai comprar. Ele é mensalmente. Então isso também está uma confiança. É um cargo que é uma posição que a gente conquista do cliente que quase outro nenhum profissional vai conquistar. Em alguns casos, nem alguém da família do empresário vai estar na posição. Porque o empresário ele é capaz de conversar com o contador e muitas vezes o cônjuge não sabe o que ele está passando. Dentro de casa, mesmo teto, ele não sabe o que está passando. E essa é o legal do contador. Você talvez não seja a profissão que separar um cidadão comum na rua e perguntar, listar 3 profissões ou 5 profissões, ele não vai apontar o contador como mais importante. Olhe lá se ele souber o que faz um contador. Nós estamos nos bastidores, mas somos muito importantes. Não é o fato de estar no bastidor. Então, quando eu vejo com você, uma contadora que fala que é muito gratificante ver o cliente ser transformado, o empresário te dando depoimento, atingindo um resultado, comprando novas máquinas, acho que esse aí é o nosso papel mesmo, tá? E é cada um contador da gente que faz no nosso dia a dia, né? Porque ele comprou 7 máquinas, quanto emprego precisou para operar essas máquinas? Verdade. Não é isso? Então, não é somente um profissional por trás de uma mesa fazendo lançamento antigo, passado. É a gente mudando mesmo a realidade do país, tá? Ilma, e me conta aí, o que é que você tem buscado aí de novidade? Você faz parte da comunidade, fala um pouco sobre o Impreconte, você já participou, você fala um pouco do que você achou do evento Impreconte, tá? Pra gente ir para a última etapa desse podcast. Bom, a primeira vez que eu fui no Impreconte foi o ano passado. Eu amei o evento. E depois me arrependi de não ter ido nos anos anteriores, né? Você já sabia que existia? Já sabia que existia e não ia. Estava ocupada, foi, Ilma? Por que não ia? Me conte aí. Estava ocupada? Não, não vai ser ano, não. Sempre tinha algum imprevisto e aí eu acabava não indo, né? Mas esse último mês eu falei, não, seja o que for, eu vou para o Impreconte. Fui, gostei. Estou fazendo a mentoria e estou gostando muito. Tenho aprendido bastante e melhorei bastante também como pessoa, como profissional. Legal. Com a mentoria. Cada vez que acaba a aula eu fico, oh, meu Deus do céu, vai chegar o fim. Porque dá vontade de continuar, dá vontade de continuar. E eu gosto muito, tem sido muito importante para mim. E o divisor de águas também. Tá? Compartilhar ali, ver outros contadores também, né? São coisas que às vezes não tá no nosso radar. Sim. E aí a gente acaba se identificando com os colegas, porque às vezes tem momentos que eu penso assim, situações que eu passava, será que é só eu que estou passando isso? A gente vê outros colegas, né? E a gente vê depoimentos também de pessoas, muito bom. Então o Impreconte tem sido muito bom para mim, muito bom. A mentoria é maravilhosa. Teve também lá você esteve lá presente no Continente, São Paulo? Sim, São Paulo. Estarei firme e forte em setembro. Que legal! já sei que vai ter um em setembro com a gente. Sim, estarei em setembro. Foi seu primeiro evento em São Paulo, que você foi em São Paulo, de evento de contabilidade? Sim, foi o primeiro. Legal. Foi o primeiro. E aí, porque assim, mas a gente poderia estar em qualquer outro lugar, mas a questão é estar com as pessoas certas, né? E no ambiente que está favorável. Então você acaba compartilhando ali momentos, ambiente com pessoas que estão no mesmo momento que a gente. Sim, verdade. Então legal é isso, né? Não é nem pelo fato da cidade em si, mas pelas pessoas certas que nós estávamos lá naquele dia. Foi bacana. E eu fico muito feliz pelo seu avanço. A gente teve um contato em sala de aula, né? Sim, faz um pouquinho de tempo. Foi 2018. 18, né? Pra você ter ideia, foi uma das últimas turmas que eu lecionei na pós-graduação. Porque de 18 para cá, eu comecei a não querer mais ensinar coisa técnica. Agora eu falei, agora eu só vou falar de gestão, não quero mais falar sobre área tributária, ISS, simples racional, essas coisas não. Eu era muito chamado para palestra, para aulas, eu cheguei a ser coordenador da pós-graduação, então eu era muito envolvido nessa parte só tributária. E aí eu decidi, a partir daquele ano, 2018 para 2019, que eu não queria mais falar sobre aquilo. Então, apesar de estudar, apesar de estar servindo meus clientes na área tributária, eu decidi que eu iria agora só falar de gestão, de marketing, contabilidade consultiva, que é esse posicionamento que você conhece agora. Isso. Então você me conheceu em 2 momentos. Conheceu o Ricardo em sala de aula, na área tributária, falando de tributos, falando de muita coisa técnica,
E Ricardo agora falando de gestão, falando de empreendedorismo, né? No outro momento. Eu agradeço muito por você estar com a gente, Ilma. Espero agregar muito mais, tá? Que a comunidade te agregue muito e que você evolua muito. Quero contar a sua história no palco do Impreconte e mostrar às pessoas que a evolução é possível, Sim. tá? E que não é nada assim distante. Que qualquer pessoa que se dedicar e quiser pode evoluir também, assim como você tem evoluído, tá bom? Ilma, gostaria que você fizesse suas considerações finais, né? Deixar um recado para o empresário, tá? E depois um recado para o profissional que está te assistindo, tá bom? Para a gente finalizar esse episódio. Tá bom. Para você, empresário, que deseja empreender, determinação e organização é tudo, né? É a base. E nós da Santos Contabilidade estamos aqui para te orientar no que for necessário. E para você, estudante, quem deseja ingressar na área de contabilidade, para você que já é contador e precisa e deseja, né, ter uma empresa de contabilidade, dedicação também é muito importante e determinação. Então é isso aí, pessoal. Mais um episódio do podcast Impreconte Insider. Esse ano, em 2026, o Impreconte será nos dias 27 e 28 de novembro. Mas antes disso, teremos também o Contibet em Recife. Setembro, dia 25 e 26 de setembro. A gente tá cheio de evento esse ano. O negócio tá pegando fogo. Quem tá acompanhando tá vendo aí, tá? E espero que esse podcast... Espero não, com certeza esse episódio vai agregar muito para vocês. E fica atento para os próximos. É isso aí. Forte abraço e até mais.